Bom dia. Bom dia. Indicar o shur para a elevação da alma de Leibel ben Reuven. O dia de hoje é um dia muito especial, o dia 7 de Adar, o dia do falecimento e nascimento de Moshe Rabbeinu. Teu avô escolheu o dia certo. E na nossa paraxá, justamente a única paraxá, desde o nascimento de Moshe Rabbeinu até o último livro da Torá, o Dvarim, que não aparece o nome de Moshe. Do dia que ele nasceu, todo lugar aparece o nome dele. No quinto livro da Torá, o nome dele não aparece. Por quê? Quase. Por quê? Porque é ele falando. Essas coisas que Hashem falou para Moshe. E aí é ele narrando. Então, se ele está narrando, não tem por que ele falar o nome dele. Hashem falou a mim. Hashem falou a mim. Consta o nome dele, mas pouco. Mas do nascimento até o quinto livro, essa é a única paraxá que não aparece o nome dele. E essa paraxá sempre coincide com essa época do falecimento de Moshe Rabbeinu. Então a ausência do nome dele tem a ver também com essa falta. Eu dei o shur semana passada e falei sobre o fato que Haman, ele fez aquele sorteio, e aí caiu no mês que o Moshe Rabbeinu faleceu, só que ele não sabia que o Moshe Rabbeinu nasceu. Então eu fiz aquela explicação, mas queria hoje trazer uma explicação muito linda. Porque qual é o motivo que não aparece o nome de Moshe Rabbeinu? Porque ele faleceu? O tzadik, ele continua vivo depois. Mais ainda, depois que ele falece, o legado dele continua. O que a gente faz no Yurtza de Moshe Rabbeinu? Estuda a Torá. É a Torá de Moshe. Então tem a explicação clássica, eu queria aprofundar ela. A explicação clássica é a seguinte: Moshe Rabbeinu, semana que vem a gente vai ler sobre o pecado do bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu, ele vira e fala para Hashem: se você não perdoar esse povo, apaga meu nome da sua Torá. Mecheinina mesifrecha asher katavta. Me apague do livro que você escreveu. Tira meu nome. Já usou essa ameaça em casa alguma vez? Mas ele ameaçou. Ele ameaçou Hashem. E Hashem acabou perdoando ele. Mas, mesmo que Hashem acabou perdoando, uma frase que sai da boca, especialmente de um tzadik, ela não passa em branco. Se você ameaçou Deus, apague meu nome da tua Torá, já apagou. Se você não perdoou, perdoei, mas você já falou, apague meu nome, apagou. Então, nessa paraxá, não aparece o nome de Moshe. Por esse motivo que Moshe Rabbeinu não entrou em Israel, né? Moshe Rabbeinu não entrou em Israel porque ele bateu na pedra. Não por esse motivo, foi depois. Mas, já que ele falou, o que sai da nossa boca tem um impacto, muito mais de um tzadik, mesmo que foi condicional. Se você não perdoar, você apaga. Mas Deus perdoou, então não tem que apagar. Apagou de uma paraxá. De uma paraxá não aparece o nome de Moshe, e a paraxá começa dizendo, em vez de Deus falou para Moshe, fala, você vai ordenar o povo de Israel assim por diante. Certo? Mas Hashem não é vingativo. Pergunta o Marcelo, Hashem não é vingativo? Especialmente com alguém que fez uma mitzvah. Então, como você tira o nome de alguém da paraxá? Porque ele disse, quando ele ameaçou, Hashem acatou, ainda tira o nome dele. Então, sem dúvida nenhuma, que aqui não é uma desvantagem para Moshe. E sim, é um presente que Hashem deu para ele, não colocar o nome dele. E a pergunta que eu quero explorar é, de que maneira Hashem deu para ele esse presente, não colocando o nome dele, tirando, aparentemente sendo um castigo para Moshe Rabbeinu. É isso que eu vou explorar, exatamente. Quem vem todo dia se acostuma e já tem as perguntas, as respostas. Já tá tarimbado. Então, uma explicação clássica, como continuação do que eu estava falando, é de que, por que justamente essa paraxá Hashem escolheu tirar o nome dele? Então, uma explicação que eu falei que é calha, justamente nessa época, o Yurtzai de Moshe Rabbeinu. Tem mais uma, que quando ele diz, apague o meu nome do seu livro, em hebraico, Sifrecha. Sifrecha se escreve Sefer, que é livro, Cha. Cha é a conjugação seu. Cha tem valor numérico de 20. A 20ª paraxá da Torá é essa. Então, Sefer 20, o 20º livro, cada paraxá pode ser considerado também como se fosse um livro. Então, a 20ª paraxá, então justamente Deus pegou as palavras dele e cumpriu literalmente. Mas a pergunta é aqui o que isso significa. Por que tirar o nome de alguém? E a resposta eu gosto de ilustrar com a seguinte história.
Uma vez alguém foi na casa do Rebbe de Lubavitch, na casa dele, pessoal. Esse cara foi consertar algum cano, alguma coisa, e ele vira e pergunta para a esposa do Rebbe, o Rebbe não estava em casa, pergunta, vocês... Exatamente. O cara tá... Eu tenho um professor... É. Mais fácil ele dar chiu também. Mas não vai lá. Não. Ele vira e pergunta, vocês são do movimento Chabad? Eu vejo aqui, tem muita gente. Vocês são do movimento. E pergunta para a esposa do Rebbe, vocês são do movimento Chabad? Ela vira e fala, sim. Fala, que estranho, eu não vi aqui nenhuma foto do Rebbe. E ela só sorriu. Qual a resposta? Quando você tem o próprio Rebbe na tua casa, você não precisa dar foto. Quando você tem o próprio Moshe, você não precisa do nome dele. Quando Hashem vira e fala, e você vai ordenar o povo de Israel, é você. O nome de alguém, de alguma maneira, representa uma característica da pessoa. O nome, não somente o nome da pessoa, mas qualquer adjetivo à pessoa. Por exemplo, Moshe Rabbeinu, ele tinha 10 nomes. Ele tinha 10 nomes. Avigdor, Socho, a gente não conhece eles, não são comuns, mas estão na Guimará. Porque cada um representa uma outra virtude de Moshe Rabbeinu. Então, o nome Moshe, por exemplo, representa o quê? Quem lembra? Não. Moshe ki minamai meshitiu, que ele foi retirado das águas. Que esse nome fica como um agradecimento eterno à pessoa que salvou a vida dele. Por isso que se usa esse nome, Abatia. Então, o nome é Moshe, mas Moshe representa o que ele foi tirado das águas. Então, cada nome ele tem uma definição. Quando você diz você é igual na história, é o Rebbe que está na casa, não é a foto. Não é o nome dele. Não é que você lembrou dele. Ele está aqui. Na hora que ele está aqui, você não precisa do nome dele. Por que isso? Esse foi um presente para Moshe Rabbeinu, não foi Deus nos livre, um castigo para Moshe Rabbeinu. Você, na hora que você virou e confrontou Hashem, se virou e falou, ou você perdoa o povo, ou você apaga meu nome. O que você fez? Muita gente, às vezes, na vida, prefere falar, eu sou religioso, eu e Deus estamos aqui. Você é dos schleppers. O que Moshe Rabbeinu ensina pra gente que não existe isso. Um líder do povo de Israel, se ele tem que se colocar ao lado do povo, ao lado de Deus, ele é religioso. Vai se colocar ao lado de quem? Do povo. Esse é Moshe Rabbeinu. Essa é a essência de Moshe Rabbeinu. Que é muito além da posição dele como pastor ou como alguém que... Esse é Moshe Rabbeinu, essa é a essência dele. Tanto é que a Torá termina fazendo alusão justamente a essa passagem, quando ele vai lá e joga as luchot no chão. O que ele fez? Imagina o rabino chega na sinagoga, o pessoal está conversando muito. Coisa que não acontece. Mas vamos supor que o pessoal está conversando muito na sinagoga. E ele, para impactar, ele pega o sidur dele e joga no chão. O rabino vai ser elevado no cargo dele ou vai perder o emprego dele? Moshe Rabbeinu arriscou o emprego dele. Ele pegou a Torá que ele recebeu de Hashem, as 2 tábuas, jogou e quebrou no chão. Imagina se um rabino fizesse isso. Algo parecido. Moshe Rabbeinu arriscou o elo. Você diria que ele é louco. Só que depois que a gente já acostumou a ouvir a história, a gente acha que é normal. Continua sendo uma atitude completamente altruísta. Porque Moshe Rabbeinu, quando é para ele se colocar ou ao lado do povo ou ao lado de Hashem, ele se coloca ao lado do povo. E quando um pai vê que um filho se coloca ao lado do filho contra o pai, o que ele sente no fundo? Ele sente que ele me ama. Porque se ele ama meu filho é porque ele ama a mim. Então ele está tentando me proteger o meu filho da minha ira. Então não está indo contra mim na essência. Esse é o Veatá, esse é a sua essência. E aí eu vou estender mais uma coisa muito bonita que eu vi essa semana, que é uma explicação que eu ainda não tinha compartilhado. Até agora eu já tinha... São coisas que a gente já falou nos outros anos. Aqui tem uma coisa muito bonita. Quando Hashem ele vai lá, que ele quer contratar Moshe Rabbeinu, estou precisando de alguém para confrontar o Paró, você quer um cargo muito bem pago, vai ter muita reclamação, salário zero, você quer? Vai ser legal, tirar o povo do Egito, você vai ter que confrontar aquele que foi o seu pai adotivo. E Moshe Rabbeinu gostou do currículo? Ele não gostou. Não porque ele estava preocupado com o maltrato do povo ou com o salário, mas porque ele fala, eu não sou a pessoa adequada para isso. Ele é extremamente humilde. 7 dias confrontando Hashem. Eu não vou até que Hashem fala, você vai estar acabado. Em outras palavras. Mas a essência de Moshe Rabbeinu, está escrito que Moshe Rabbeinu foi a pessoa mais humilde. Posso falar? Sim, Com toda
com todo respeito, mais humilde da face da terra. Temos aqui um argentino. O mais humilde da face da terra. É que o Marcelo não tinha nascido, né? Então, Imagina. então, o Moshe Rabbeinu foi a pessoa mais humilde da face da terra, que já passou e que passará na face da terra. Então, se você pergunta para uma pessoa que realmente ela é humilde, você pede para ela, você quer aparecer? O que ela fala? Não quero aparecer. Você quer ter o nome na parede? Não quero. O orgulhoso, o que ele diz? Eu quero dar tzedakah de forma que ninguém saiba, mas eu quero que eles fiquem comentando. Então esse é o orgulhoso. Então ele quer ter o orgulho de ser humilde. Então esse é o falso humilde. Moshe Rabbeinu realmente não queria. E o tempo todo ele quer se omitir, se ausentar. Ele quer estar somente aqui para transmitir a palavra de Hashem. Ele não quer estar aqui. Nessa paraxá, chega Hashem e fala para ele, o seu pedido foi concedido. Você queria não aparecer? Agora que você faleceu, concluiu o teu trabalho, enquanto você estava aí, eu precisava que você fizesse teu trabalho, não posso te omitir. Mas essa data que coincide com o teu falecimento, você vai ganhar um presente. Aquilo que você me pediu, você quer realmente ser passado desapercebido? Você ganhou. E aqui é o presente que Hashem deu para ele. O que ele mais queria na vida dele é não aparecer. Essa paraxá ele ganhou. Não só isso, quando Hashem, a última discussão que ele tem com Hashem, ele fala, manda meu irmão, e Hashem fala, então teu irmão vai ser o Cohen e você vai estar ao lado dele. Os sábios dizem que não é só que Deus falou, Arão vai falar e você vai estar ajudando ele, porque ele não queria passar na frente do irmão. Hashem naquela hora tirou o cargo dele, você era para ser Cohen, o Cohen Gadol, e você perdeu, porque você não para de discutir comigo. Deus tirou isso dele. E nessa paraxá, quem é o astro? O irmão dele, o Arão. Tanto você queria que fosse teu irmão, que ele é mais velho, ganhou. Agora você consegue. Tem uma dúvida, Rabino. Fala. Então... Tem 10 segundos para falar a dúvida. Tá bom. É a nova política. Tá bom. Senão apanha. Já começou a contar. O ministro, o Moshe Rabbeinu, então foi Hashem que falou para Arão para ir com ele, não foi ele que... Ele insistiu, ele pediu, até que Hashem concedeu. E falou para ele, Arão vai junto com você. O que ele não queria é passar na frente do irmão mais velho. Quem pediu primeiro foi... O Moshe Rabbeinu pediu. Ele falou, o Moshe Rabbeinu falou, manda o Arão, eu não quero nem ir junto. E Hashem falou, ele vai com você. Eu achei que porque sabe o que eu tinha pensado? Eu acho que tá errado, né? Que ele, como ele era gago, ele falou assim, eu não posso fazer, não, aí Hashem falou, não, vou mandar com você o seu irmão. Sim, também tem essa passagem, mas toda essa questão de falar, conseguir falar, etc., era desculpa, entre aspas, de Moshe, porque ele não queria passar na frente do irmão. Ele usou de tudo para não passar na frente do irmão. Então ele também usou esse argumento, ele usou vários, o povo não é que vai acreditar em mim, o povo vai perguntar qual é o seu nome, quem sou eu? E aí ele começa a usar todos os argumentos, mas o que estava por trás dos argumentos, você que é psicólogo sabe, a pessoa fala um monte de coisa, mas não está contando o que está por trás, você tem que identificar o que estava por trás e não queria passar na frente do irmão. Até que Hashem falou, porque o irmão era mais velho. Tá. O irmão era mais velho, como que eu vou passar na frente dele? Mesmo que Deus falou para mim. É muito um respeito, mas um respeito muito grande. Um sinal de humildade mesmo. Né? Total. Então Hashem concedeu para ele esse pedido. Qual que é a mensagem que a gente pode tirar desse dia e desse episódio de que Hashem tira o nome dele? Às vezes nós somos mais presentes quando a gente não está presente. Às vezes a gente é mais presente quando a gente não está. Na história a gente vê isso quando alguém falece. Pega Moshe Rabbeinu, hoje ele está mais presente, talvez, do que na época dele. Hoje ele é mais popular, a maioria do mundo segue no Instagram, segue o perfil de Moshe Rabbeinu. Sabia? Não segue? Não o falso, segue o autêntico, a Torá. Certo? Mas a gente gosta de aparecer. O ser humano gosta de aparecer. Estou dizendo por mim, sem olhar para ninguém. Você gosta de aparecer. Quando você diz que não gosta de aparecer, você quer que comenta. O ser humano ele quer, de alguma maneira, deixar um marco. O que a Torá ensina pra gente, o que a gente tem que aprender de Moshe, é que o importante é o objetivo, não se você participou ou não. O que significa isso? Tem uma passagem muito bonita na Megillah. E essa passagem fecha com aquilo que a gente está, com o ponto que eu estou querendo transmitir. A Esther, ela virou rainha. Ela não sabe por que ela virou rainha. Por que ela foi castigada por Deus para ter que virar a esposa desse antissemita malvado, Meshigna? Mas ela foi.
Não teve jeito. E aí, quando Mordecai começa a pensar, talvez agora que tem o decreto, talvez eu entendi porque Hashem fez toda essa... armou tudo isso, para que ela possa ir lá e pedir clemência pelo povo. Quando ele vira e fala para Esther, manda uma mensagem para ela, olha, eu quero que você vá lá pedir clemência. Ela vira e fala, não posso, faz 30 dias que ele não me chama. Se eu for lá sem ele me chamar, é capaz de eu sair de lá com uma cabeça a menos. Esse era o bonzinho do Ahasverosh, matava a esposa sem problema nenhum, já tinha matado a primeira. Matar a próxima não teria grandes problemas. Ele era mexigna. E aí Mordecai vira e fala para ela, olha, você não sabe, talvez foi para isso que Hashem te colocou nessa posição. Mas saiba o seguinte, se você não aproveitar essa oportunidade, a salvação para o povo vai vir de outro lado. Deus não precisa de você. Ele te colocou lá e te deu uma oportunidade. Você quer? Pula e aceita e pega a oportunidade. Você não quer? Quem vai perder é você. O povo não precisa de você. Hashem, ele tem outras formas de conseguir a salvação do povo. Mas se ele te colocou lá, é a tua chance de você conseguir ser a precursora desse milagre. Aí ela fala, tá bom, ok. Aí, jejua para mim, por favor, 3 dias, pede para o povo jejuar, eu também vou jejuar, eu vou entrar, e ela conseguiu. Mas essa frase é algo que eu penso constantemente. A vontade de Hashem vai acontecer. Algo que acontece no meu dia a dia. Eu muitas vezes peço, faz parte do trabalho do rabino, pedir ajuda para a sinagoga. Baruch Hashem, não estou pedindo para mim, estou pedindo para uma causa nobre. E às vezes a pessoa fala, não posso, não quero, não atende. Pode acontecer. Não sei se já aconteceu alguma vez, mas pode ser que acontece. Eu estou te dando uma oportunidade. Eu já vi inúmeras vezes que aquela tzedakah que a sinagoga precisa vai chegar. Com você, sem você e apesar de você. Ela vai chegar. Estamos aqui, Baruch Hashem, quem lembra, a gente veio da Angélica, uma casinha pequena que mal fechava as contas lá, de repente dá um pulo, vem para uma sinagoga desse tamanho, com dívida no banco para conseguir terminar de pagar a obra, e Baruch Hashem, veio. Vai vir com você, sem você, ou mesmo que você acha que vai atrapalhar, apesar de você, vai chegar. Eu posso ser um canal, estou dando oportunidade. Você quer? Tem aqui uma mitzvah para fazer. Talvez você tenha outras mitzvot, e tudo bem. Mas saiba que você tem a oportunidade, e comigo, semigo, apesar de mim, estou falando de mim mesmo, vai chegar. A casa de Hashem, ela tem que ser construída. A casa de Hashem tem que ir para frente. Eu preciso entender, claro, que eu posso ser um canal e ter o privilégio de participar. E é assim que a gente tem que enxergar cada mitzvah que a gente faz. O que Hashem quer vai acontecer. Aquele Yehudi vai fazer tshuva. Mashiach vai chegar. Com você, sem você e apesar de você. Hashem dá pra gente todo dia a oportunidade. Se você puder participar, pular na oportunidade, aproveita. Só que quando você pensa dessa maneira, você não pensa tanto se eu fiz ou se não fui aquele que fiz. Todo mundo quer ser, não sei quem já passou, pelo menos já ouvi esse relato de alguém que ele está no trânsito. E sabe por quê? O Waze avisa, tem um acidente lá na frente. De repente você espera meia hora lá parado no trânsito, de repente você chega, você passa do lado, tem um triângulo lá, está com o pneu furado. Se pudesse ver um pouquinho de sangue, pelo menos, para valer a pena. Se identificou? Eu estou aqui meia hora esperando para esse pneu furado, o cara que não sabe estacionar do lado. Você quer aquela adrenalina. Chas v'shalom. Importante, que bom, Baruch Hashem, que não aconteceu nada. Contei a história um mês atrás, na sábado de dia. Contei daquele cara que chegou para o Rebbe de Satmer. Ele era Biol de Satmer, morava em Williamsburg, nos Estados Unidos. Uma pessoa com o maior Avat Israel do mundo, maior amor ao próximo. Ele ajudava, até hoje, a comunidade de Satmer é muito forte em tudo que é ajuda humanitária, ajuda para as pessoas, para noivos, para viúvas, para tudo. E ele era uma pessoa que simbolizava, ele vivia isso. Então, um dia chegou uma pessoa para ele e falou, Rabino, me ajuda, por favor, eu estou precisando. E ele contou a história, ele falou que minha esposa está doente, meu filho vai casar, e o outro morreu, e o outro contou toda uma história para ele. O Rabino tirou tudo que ele tinha no bolso, pede para o secretário, esvazia a caixa e dá tudo que você tem para ele. O cara fez, o homem foi embora, o secretário chega e fala, mas o que aconteceu? Ele falou, não, ele contou que a esposa, que o filho, falou, o quê? Eu conheço a esposa, está viva, está bem, conheço o filho, ninguém morreu. Baruch Hashem, que bom! Que bom que não tem o Yehudi sofrendo, como ele me falou. É
grandeza você conseguir olhar desse jeito. Porque o importante é o objetivo. O Yehudi não está sofrendo. Eu fui aquele que consegui salvar aquele. Valeu a pena porque o trânsito lá, uma coisa chocante. Você quer ser o salvador da pátria, o cara estava quase falindo, eu fui aquele, deixa ele falir um pouco mais, para eu ser aquele que vou salvar ele da concordata. A Torá fala, não. Tenta ajudar a pessoa antes dele cair. Mas aí não é legal. Eu dei emprego para ele, grande coisa. Ajudei ele, emprestei dinheiro para ele, mas aí ele ainda estava bem. Não tem graça. Você pensa no objetivo ou você pensa na tua participação? Moshe Rabbeinu, ele é mais presente, ele sendo ausente. Quando a gente sai de cena, é normalmente quando a gente consegue ajudar da melhor maneira possível. É isso que Mordecai falou para Esther. Com você ou sem você, vai chegar. Você quer participar? Entra. Mas não fica pensando na tua posição. Mas vai tirar a minha cabeça? Difícil a posição dela. Vai com cabeça ou sem cabeça? É uma decisão um pouco difícil de fazer. Mas entenda que Hashem ele tem um objetivo. Então, quando o nome de Moshe Rabbeinu desaparece da nossa paraxá, é porque Hashem está falando com a essência de Moshe Rabbeinu. E Hashem concretizou aquilo que ele mais queria, que é ele sair de cena, entre aspas. Quando ele sai de cena, ele entra em cena. Quando você tira o teu ego da frente, aí que você consegue realmente ajudar. Quando você para de pensar, se vão falar de mim, não vão falar de mim, eu estou preocupado no objetivo final, na mitzvah de Hashem, e é aí que a gente consegue realmente estar presente. Enquanto está preocupado com o teu nome, me chama Moshe, me chama Avraham, vão falar de mim, não vão falar de mim, me vale a pena, não vale a pena. Você pode fazer coisas maravilhosas, mas ainda você está limitado. Quando você esquece de você mesmo, você pode realmente ser mais um canal, mais um gancho para você conseguir fazer com que a vontade de Hashem ela se materialize. Então isso pode se aplicar nos relacionamentos, na tzedakah, em tudo aquilo que a gente faz, no serviço a Hashem. Eu não pergunto se eu fui aquele que consegui ser aquele cara que mudei o decreto, aquele cara que rezou para Deus e fez a diferença. O importante é que foi feito. O importante é que a mitzvah foi realizada. Fui eu que fiz a mitzvah? É legal, vou agora andar com uma placa e falar, eu fui o cara que fiz a mitzvah. Bonito, ótimo, melhor do que fazer a coisa errada. Mas você pode pensar, o que Hashem ele prefere? O que Hashem ele quer? Ele quer que a mitzvah seja realizada, seja por mim, seja por você. Vai aparecer meu nome, não vai aparecer meu nome? Isso não faz diferença. Esse é o momento da gente revelar. O dia de hoje, 7 de Adar, é o dia que a gente tem essa força. Porque Moshe Rabbeinu, ele nasceu e faleceu. Nascer, quando você fala para o mundo, cheguei, estou aqui, faz carinho em mim, quero mamar, quero comer, me dá atenção. Ou a pessoa falece. E é nessa hora que você vê se ele nasceu de verdade ou não nasceu. Se ele nasceu só para receber desse mundo, então quando ele vai embora, tem um a menos para sugar. Quando ele nasceu para contribuir, quando ele vai embora, você começa a escutar as histórias. Poxa, esse cara, sabe o que ele fazia? Sabe como ele ajudava? E aí você começa a descobrir tanta coisa que ele fazia, sem com que as pessoas se dessem conta. Então é isso que Moshe Rabbeinu ele fez. Moshe Rabbeinu tentou se ausentar ao longo da vida, ele não estava aqui. E esse foi o erro, complementando com aquilo que a gente falou de Aman. Aman falou, Moshe Rabbeinu morreu, pronto, esse é o mês que ele morreu, tô ganho, tô feito. Só que ele não sabia que o povo judeu funciona o contrário. Agora que ele se ausentou, é agora que ele está mais presente. E esse é o milagre de Purim. Purim significa sorteio. É aquele sorteio que ele achou que ele conseguiu ganhar. Mas esse sorteio justamente não entendeu a essência do povo judeu. A gente não busca, já na nossa essência, a gente não quer o nosso nome. Mesmo aquele Yehudi que acha que quer o nome dele. Isso é a Neshama dele querendo fazer mitzvah. Para te convencer, então o Tetzerará fala, vou colocar a tua placa aqui, mostrar para todo mundo aquilo que você fez. Mas o Yehudi, naturalmente, é um pequeno Moshe. Todo Yehudi quer fazer a vontade de Hashem, quer concretizar a vontade de Hashem, ele quer que o prédio fique pronto, com o meu nome, sem o meu nome, se eu que vou dar a última marretada, se eu que vou cortar aquela fita vermelha, vai estar todo mundo bater palma para mim ou não, isso não faz diferença. É a casa de Hashem, o importante é que a vontade de Hashem, ela se realize. Bom dia a todos. Mas também quem faz a mitzvah não é Hashem que está fazendo. Hashem, ele nos dá a